Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação do nosso devocional do dia de hoje, dia 7/6/2026. E nós estamos no livro de Coríntios, capítulo 1. Estamos dando sequência agora a versículo de número 3 e dando sequência ao versículo de número 4, diante de Deus, ok? Vamos meditar então nas escrituras que diz assim, verso 3, repetindo, reforçando, desgraça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar a respeito do que funciona e como funciona a graça de Deus para o corpo, dando sequência àquilo que é a manutenção de Deus, como descobrir a manutenção de Deus para o corpo e especificamente discernir qual a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer obedecer a Deus em todos os cuidados, mas a gente segue uma direção e recebe às vezes alguém dizendo, orientando e falando, mas você tem que ter cuidado se é da vontade de Deus. Se é da vontade de Deus. E aí, às vezes, o indivíduo, ele já está querendo obedecer a Deus, mas entra uma dúvida no segundo processo, porque ainda fica aquela insistência, será que da forma qual eu estou me direcionando está sendo a vontade de Deus ou não? A palavra vontade de Deus, ela direciona ao modo que Deus quer manter. Estudando outros versículos, como a gente já viu até aqui, quando se trata de manutenção, se trata da graça, o jeito que a graça de Deus, a manutenção de Deus, quer nos cuidar. E é exatamente aquilo que Paulo começa a falar aqui em Coríntios. A graça e a paz de Deus seja com o vosso corpo, ou seja, a manutenção de Deus para gerar paz, que ela esteja sobre o seu corpo. É a primeira preocupação que nós devemos ter conosco, se o nosso corpo está em graça, se o nosso corpo está em manutenção, se o nosso corpo está em paz. Se nós estamos em graça, em manutenção de Deus, em paz diante de Deus, significa sendo cuidado por Deus em tudo aquilo que é o natural do nosso corpo. Como cuidar do nosso corpo, então, dentro da vontade de Deus? Como cuidar dentro da graça? Existem tipos de cuidados, né? Existem tipos de opções para cuidar do nosso corpo, que são opções que entram dentro da característica do processo de carnalidade, aquilo que não existe honra diante de Deus. E existem opções de cuidados com o corpo que trata-se de manutenção natural. Em outras palavras, a vontade de Deus para que a graça de Deus esteja no seu corpo, para que a paz de Deus esteja no seu corpo, para que a manutenção de Deus esteja no seu corpo, começa quando você sabe filtrar se aquilo que está acontecendo está vindo com carnalidade ou está vindo com manutenção pura. Começa quando você entende de que se você está desejando se aproximar de destruição, carnalidade, você está, através daquele tipo de opção de cuidado, destruindo você mesmo, destruindo outras pessoas, destruindo valores espirituais, destruindo valores emocionais, destruindo valores físicos, destruindo conceitos e vínculos e cuidados com seres humanos, é um modo de cuidar do corpo que está trazendo destruição, disfuncionalidade, agressão, seja ela espiritual, emocional ou física, e ela está causando todo tipo de desonra, desrespeito, então desenfreamento, então disfuncionalidade. Isso chama-se o fruto de toda a carnalidade, variação, desenfreamento e carnalidade. Essa forma de cuidar do corpo, ela não provém da vontade de Deus.
porque ela vai causar uma autodestruição, seja ela momentânea, presente ou a longo prazo. Por isso que todo o cuidado do indivíduo e da vontade de Deus, ele passa pelo filtro de observar se aquele cuidado ele vai produzir carnalidade ou se ele vai produzir manutenção. Deus quer que o cuidado para que a graça chegue ao corpo, o corpo tem que ser cuidado, ele também não pode ficar sem a manutenção. Se ele fica sem a manutenção, Deus quer, por exemplo, o indivíduo pensa, Deus quer que eu mate a carne, vou matar a carne, não vou ligar para o meu corpo, aí você passa um dia sem se alimentar, um exemplo. Você passa 2, 3 dias, daqui a pouco você está ferindo a funcionalidade do seu corpo. Já é um outro extremo que Deus não aceita. Porque se Deus criou o corpo para manutenção, ele não pode ser negado em manutenção, porque se ele é negado, ele também sai da paz. Ele sai também do fruto da graça. Então, há pessoas com os quais Deus está dizendo neste momento, talvez que você encontre esse ensino, essa palavra, não sei que dia, nem a hora, onde você está ouvindo isso, mas pode ser que você esteja cuidando de alguma área do seu corpo com carnalidade. Então, se esse cuidado está sendo com carnalidade, não está dentro da vontade de Deus, porque não está dentro do verdadeiro respeito em todas as áreas, espirituais, emocionais e físicas, que vem em conjunto com aquilo que é a forma de você cuidar do seu corpo. Agora, se você também está execrando a sua funcionalidade, né? Excluindo, desconsiderando a sua funcionalidade, porque você está pensando, estou matando a minha carne, e você está prejudicando o seu corpo, porque talvez você já deveria ter cuidado do seu corpo e não cuidou, você já deveria ter zelado de alguma área do seu corpo e não cuidou, também está fora da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a manutenção da graça, a graça de Deus para o corpo, não é que o corpo fique sem cuidados. Não é que o corpo fique sem manutenção. Porque se o corpo fica sem manutenção, ele também não se desenvolve, ele também não se mantém e sai completamente de toda a direção de Deus. Então, descobrir a vontade de Deus é entender quais são as formas com as quais está chegando, aproximando para você as opções de cuidar do seu corpo. São formas com malícia, são formas com destruição, são formas com carnalidade. Se tem indícios de carnalidade, desrespeito, malícia, sujeira, desconsideração, rompimento de alianças terceirizadas com outras pessoas, desconsiderações humanas, violação de respeito com a presença de Deus, tudo isso está sendo uma semente espiritual emocional destrutiva agregada à ação física de manutenção que não provém da graça, porque a graça é uma manutenção que traz paz. Porém, se o indivíduo decide falar, não vou me cuidar, não vou cuidar do meu corpo, vou deixar o meu corpo, também sai da graça de Deus. Porque o Senhor Deus, ele preparou toda a funcionalidade da vida para existir, para desempenhar e para permanecer e continuar em manutenção, ok? Então, isso provém primeiro do versículo anterior, o verso 2, que a gente já estudou, e você pode ler também em 1 Pedro, aqui no nosso canal, capítulo 1, verso 2, a parte 3, que você entende melhor. O chamado que nós temos da inteireza. Deus nos chamou para a inteireza. Quando diz que nós somos chamados para ser santos, somos chamados para a inteireza. A inteireza tanto de não aceitar carnalidade ao nosso redor, nem nas ações físicas, nem nas indicações mentais, emocionais, nem no conviver e nas trocas espirituais e emocionais que nós temos, não pode haver carnalidade constante alimentada no nosso meio, quanto também somos chamados para ser inteiros sem falta da manutenção de cuidado, seja ela espiritual, emocional ou físico.
Estar sem manutenção física também é um fato de não ser santo. Por quê? Porque Deus nos chamou para ser inteiros, então tem que ser cuidado. Tanto no espírito de forma completa, tem que ser cuidado. Tanto na alma de forma completa e tem que ser cuidado. No corpo de forma completa, justamente para você não entrar no espírito de variação, no espírito de indecisão, no espírito de variedade, traduzido nas Escrituras Sagradas como o espírito de prostituição. Então, a inteireza é pensar em Deus sem carnalidade, viver para Deus sem carnalidade, no processo quando você vai cuidar de alguma área do corpo físico, mas também significa inteireza e ser santo diante de Deus, quando você não deixa nenhuma área física à mercê do descuido. Depois eu vejo, depois eu cuido do meu corpo. Isso é não ser santo também. Porque ser santo é ser inteiro é ser cheio da graça. Ser cheio da graça é ser cheio de manutenção. Ser cheio de manutenção é quando nada nos falta daquilo que devemos cuidar de todas as áreas da nossa vida por igual. Então, Deus quer que você saia, se caso for o caso, né? O Espírito Santo de Deus conhece a sua vida, eu não conheço os detalhes, mas Deus quer que você saia da carnalidade, se for este o caso, mas que não fique sem os cuidados do seu corpo. Você tem que procurar ser inteiro em cuidado com o seu corpo, ou seja, ter toda a manutenção. E aí o corpo físico ele se mantém tanto nos seus alimentos, naquilo que é a saúde, ir ao médico, procurar se manter, mas também existe a aliança física de casamento, que é o que Paulo começa a falar aqui em Coríntios. E nessa aliança ele fala sobre a inteireza, como escolher e como cuidar, e se você já tem alguém, como você manter e começar a cuidar da pessoa que você tem com inteireza, porque você foi chamado para a santidade, para a completude, para a plenitude, para um foco só, para a inteireza diante de Deus e para uma manutenção completa. E nesse fator, Deus começa a nos ensinar de que a vontade dele é que a gente entre num relacionamento, ou num casamento, ou esteja num casamento com a intenção de ser inteiro, porque somos inteiros para Deus, somos chamados para ser inteiros para Deus, e justamente escolher ou conviver com pessoas, estar com a pessoa, no caso de aliança matrimonial, que também ama o chamado da inteireza, que também ama a vocação e abraça e recebe a vocação da inteireza. Se você tem alguém que não tem intenção de ser inteiro, aí começam os conflitos em todo relacionamento. As enfermidades emocionais, as enfermidades mentais, as enfermidades psicológicas, físicas, naturais, de todo o processo de crescimento do relacionamento começa a crescer deformado, doente, fraco, frágil, totalmente sem estabilidade, porque a intenção de inteireza, a intenção de foco, de plenitude e manutenção, não está na mesma intenção do outro. Então, para que isso não aconteça, Deus começa a ensinar que primeira fase é nós entendemos o que é inteireza no nosso corpo e tudo que nós vamos escolher para manter o nosso corpo também tem que ser chamado com inteireza. Aquilo que é a ferramenta que a gente escolher para manter o nosso corpo tem que ser uma ferramenta, né, o alimento ou uma vestimenta, tudo condicionado àquilo que é escolhido por Deus com inteireza, expressado, agregado ao nosso corpo, né, uma roupa que a gente põe sobre a nossa pele, aquilo que a gente está pondo sobre nós, está vestindo Deus, está cuidando de Deus. Quando nós entendemos isso, o que a gente agrega para se aproximar do nosso entorno, da nossa vida, da nossa convivência, está sendo escolhido também por nós, porque nosso corpo está em sociedade com Deus. Deus e nós cuidamos do nosso corpo. Nós estamos escolhendo coisas, pessoas e áreas que nos aproximam de nós também para cuidar de Deus.
porque Deus está morando conosco, Ele é o dono do nosso corpo. Então, o que a gente escolhe para nós, estamos escolhendo para Deus. Quando um jovem escolhe uma moça para casar, está escolhendo uma moça para conviver com Deus. Quando uma moça escolhe, vice-versa, um rapaz para se casar, está escolhendo alguém para conviver com Deus. Todas as áreas aos quais nós estamos buscando a manutenção e como buscamos manutenção para conviver com o nosso corpo, estamos buscando uma manutenção para conviver com Deus. E de que jeito a gente escolhe alguém para estar com Deus? De que jeito nós estamos escolhendo a manutenção do nosso corpo? Ok? Ou se já temos alguém, como nós estamos respeitando essa manutenção e querendo ser inteiros e preocupados em ser completos em manutenção, porque Deus está dentro de nós e a necessidade que nós sentimos de manutenção, Deus também está vivendo, convivendo e sentindo. Então, as faltas de cuidados com manutenção, as ausências ou a forma com a qual estamos cuidando, às vezes, de forma destrutiva, está destruindo o cuidado com Deus. Então aqui, Paulo começa a dizer, é necessário que a graça, a manutenção completa de Deus esteja sobre o vosso corpo e a paz esteja sobre o vosso corpo. Por que Paulo fala sobre isso? Pelo chamado e que nós somos santos em Deus. Deus nos olha como santos e nos chamou como inteiros. E não é só pelo fator de, eu sou santo porque as minhas obras são perfeitas. Não, não é só isso. A gente cuida porque Deus quer que a gente cuide bem. Quanto melhor, quanto mais a gente se dedica, mais aperfeiçoado nós seremos com Deus, porque estamos sendo treinados por Ele. Porém, essa santidade, nós não somos santos pela nossa própria obra, né? Totalmente perfeita. Nós somos santos pela convivência de Deus. Santos porque, aí você pode ler lá em 1 Coríntios, no devocional, que nós estudamos a parte 3, do capítulo 1, verso 2, parte 3. Somos santos porque na nossa formação, os nossos ossos contêm a presença do Espírito Santo. Nós não somos santos porque as nossas obras começam a ser santas. Nós somos santos porque a nossa formação ela já foi preparada dentro do Espírito Santo. Esse chamado para ser inteiro, esse chamado para ser santo, já está dentro dos ossos, e a gente, quando, depois que nasceu, cresceu, entendeu a palavra, conheceu a Cristo, recebeu a Cristo, ativamos o nosso espírito coligado com o Espírito de Deus, e toda a natureza que já está em nós, formada da presença do Espírito Santo, do chamado de inteireza, do chamado de manutenção completa, agora essa atenção e esse chamado está sendo ativado, e tudo que a gente cuida do nosso espírito, tudo que a gente cuida da nossa alma e tudo que a gente cuida do nosso corpo agora é com manutenção completa. É com manutenção inteira, é com manutenção de inteireza. É com a ação da santidade, da inteireza, da plenitude de manutenção do Espírito Santo. Plenitude da graça de Deus no vosso corpo, no vosso espírito, na vossa alma. Então, quando Paulo começa a dizer o verso 3 aqui, graça e paz, manutenção completa que gera paz, seja com o vosso corpo, da parte de Deus, em todo cuidado de Deus e do Senhor Jesus Cristo, em toda a ação de Cristo no mundo físico, Paulo está dizendo, Deus quer que você esteja cuidado em todas as áreas para não haver brecha. Em outra passagem nós vamos ler aqui quando Paulo também diz, quando o corpo físico não é cuidado, o diabo encontra brecha. E às vezes seu corpo está dizendo, eu preciso de manutenção, e você ignora. Você passa por cima porque você ainda está esperando a vontade de Deus, estou esperando Deus falar. Deus já está falando com sua funcionalidade. Você só tem que buscar um cuidado de manutenção que não tenha carnalidade no convívio. Se a pessoa que está cuidando de você, ou o ambiente, ou os lugares que você está indo, não tem carnalidade, não tem a intenção destrutiva, de desonra, de destruir pessoas, através daquilo que você está mantendo, Deus está te chamando para a inteireza, para a funcionalidade de graça completa em você, manutenção completa em você em todas as áreas.
Então, aí como que começa a funcionar esse processo de graça no corpo? Paulo continua dizendo, olha, quando você entende que para a carnalidade você se afasta, mas você não fica ausente de cuidado, você agora vai buscar qual é o meio que Deus está escolhendo para manter você, qual é a pessoa que Deus chamou para inteireza, qual é os modos de ser inteiro em manutenção e você ser cuidado. De outra forma de falar, Paulo diz, aquele que tem muito afeto, aquele que é tendencionado a gostar de se aproximar de pessoas, de ter muito afeto, que case-se. Se ele é uma pessoa que se abrasa, né, que tem facilidade de toque, que tem que ter alguém com ele, com abraço, case-se. O que Paulo está dizendo? Para que você seja mantido com plenitude da graça de Deus, todas as coisas têm que ter manutenção. Tem que ter as coisas no lugar, ok? Agora, disso tudo existe aquilo que nós queremos, então decidir ser inteiros. Eu quero que Deus me mantenha em todas as áreas, eu preciso que Deus me mantenha em todas as áreas, eu quero o ministério da santidade, da inteireza, da manutenção completa. Eu quero que Deus, com todas as áreas da minha vida, Ele olhe e veja que estão sendo bem cuidadas para Ele. E aí, como que funciona? O próximo versículo 4, nós seguimos estudando e diz, sempre dou, Paulo diz, graças ao meu Deus. Essa frase, sempre dou graças, a gente já observou que não é só está falando sobre sempre agradeço a Deus, que é a palavra graça, ela significa gratidão a Deus, mas também quando Paulo diz sempre dou graças a Deus, ele está dizendo eu sempre vivo em manutenção diante de Deus. Sempre dou graças a Deus, eu sempre disponho de estar com a graça de Deus na minha vida para que Ele assista que na minha vida tem graça. E graça significa manutenção. Então, quando Paulo diz eu sempre dou, significa que tem algo dentro dele que está saindo de Paulo. Eu sempre dou graças. Eu sempre trabalho para manutenção. Eu sempre me dedico para a manutenção. Quando Paulo fala sobre isso, eu sempre dou graças a Deus, eu sempre me dedico à manutenção a Deus, ele está dizendo, eu cuido para que todas as coisas do corpo também sejam mantidas corretamente. Cuido de todas as coisas que é necessário. Então, a vontade de se manter inteiro, a vontade de se manter completo no cuidado do nosso corpo, ela tem que nascer de nós. Ela, ainda mais se você é a cabeça, você é o homem, você tem que se preocupar em manter o seu corpo e daqueles que estão subordinados a você no cuidado, se você é um pai, se você tem uma filha, né? Lá no Velho Testamento tem uma passagem que diz assim, que as noras estavam se relacionando com outros homens e tendo infidelidades conjugais. Deus diz assim, eu não vou cobrar das noras, eu vou cobrar dos sogros. Porque a infidelidade começa nos sogros, ou seja, os chefes, os homens que são cabeça. Por que a disfuncionalidade física ela lastra? Porque a falta do cuidado, o homem ter uma definição realmente específica, correta, diante de Deus, gerou a falta do cuidado com as mulheres e as mulheres entrou num processo disfuncional por causa do homem que não foi cabeça e respondeu diante de Deus. Mais para frente a gente vai falar sobre isso também. Então, Paulo diz, eu sempre retiro de dentro de mim, eu dou graças, eu tiro de dentro de mim e coloco para fora a graça, o agradecimento e a manutenção diante de Deus. E diz de que forma? Por vós, pela graça de Deus. Paulo está dizendo, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, mas eu também trabalho na decisão de manutenção completa, porque essa decisão de manutenção completa, ela é uma manutenção que me abençoa e também abençoa a vós. Porque a graça de Deus, o trono da graça, o trono de manutenção de Deus, vos foi dado, ele é coligado para manter todos
em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio cuidar da parte física, ação física. Então, repetindo, Paulo disse: sempre dou graças a Deus, sempre trabalho em manutenção diante de Deus, por vós, porque eu sei que vocês precisam de manutenção. Por que eu faço isso? Porque isso é pela graça, isso é a ordem da manutenção de Deus, o trono da graça de Deus, que foi vos dado. Essa manutenção Deus entregou para todo aquele que se entrega a Deus, em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: você precisa se preocupar com você, com seu corpo físico, trabalhar para cuidar do seu corpo físico e cuidar daqueles que são seus. O que as pessoas ao seu redor também precisam de ajuda para manutenção? Isso não está falando só do casamento, mas de parentescos, de amizade, de pessoas que você vê que precisa de um alimento, precisa de um vestuário, precisa de um calçado, precisa de alguma coisa. Às vezes não é físico, é emocional, é espiritual, mas parte do princípio de ajudar e auxiliar a manutenção para que aquela pessoa esteja bem, tanto espiritualmente, emocionalmente e, consequentemente, fisicamente. Aquela pessoa está bem desenvolvido, está bem estruturado, está bem desempenhado naquilo que precisa fazer. Quando a gente se preocupa em ser, como Paulo diz aqui, instrumentos da graça, nós vamos falar esse versículo que Paulo diz: eu sempre dou graça, eu sempre decido viver e ser um instrumento de manutenção de Deus por vós, vivendo na graça de Deus, me preocupando em cuidar e em manutenção de todas as coisas, porque por essa graça de Deus, vocês também são chamados em Cristo Jesus. Então, nós somos chamados em Cristo Jesus, não é só para manutenção espiritual, não é só para manutenção física, mas fomos chamados para cuidar do corpo nosso e daqueles que estão ao nosso redor ou daqueles que são aliançados conosco. Isso está dizendo que há uma abertura para a infidelidade física dentro de um lar, né? Dentro de um envolvimento das pessoas, pecado sexual, coisa de incesto, coisa assim. Não é a libertinagem física para o cuidado de manutenção física. Não está dizendo isso. Paulo está falando sobre quando nós começamos a ser treinados na manutenção de Deus em santidade, nós cuidamos de nós com plenitude, daqueles que são nossos aliados, se você é um casado, do seu cônjuge com plenitude, com inteireza, e começamos a cuidar, a ver o que os nossos próximos precisam de incentivo, de orientação de Deus, de direcionamento de Deus, para também manterem os seus estados espirituais, emocionais ou seus corpos físicos em plenitude de cuidado. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, precisa ser motivada a ser mantida em cuidado, a fechar todas as brechas, incluso brechas de necessidades físicas, incluso a ausência do cuidado original que Deus assim nos determinou para ter, ok? Vamos falar mais na próxima oportunidade, no nosso próximo versículo de Coríntios, capítulo 1, que estamos estudando sobre como é o cuidado de Deus, do Espírito Santo, ao corpo físico, como Deus definiu e como funciona a graça e a paz de Deus em todo o processo de cuidar de Deus ao corpo físico dos seus eleitos, escolhidos e chamados por Deus, ok? Que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.